A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Quero compartilhar algo da parte de Deus. Aleluia. Aleluia. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículo 14. E você deixasse aberta aí a sua Bíblia, o seu aplicativo. Na minha versão, a palavra de Deus fala: porque estreita é a porta, é apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Feche seus olhos e inclina sua cabeça. Pai, na autoridade do nome de Jesus, que a tua palavra venha se manifestar de maneira poderosa sobre cada mente, sobre cada coração. Quero declarar que de fato esses irmãos são despertados a viverem um novo nível de fé e um novo nível de unção, e que eles possam estar em uma posição de descanso nesse tempo. Eu quero declarar que esse ano de 2024 esses irmãos vão receber de muito mais do Senhor, que terão favor e graça aumentada, multiplicada. Quero declarar no poder e na autoridade do nome de Jesus que esses irmãos fluam através do sobrenatural, e que eles possam ter uma visão alargada daquilo que o Senhor tem para eles nesse tempo, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Diga amém. Diga aleluia. Olha para o seu irmão e pergunta: você é do fogo, irmão? E quando você é do fogo, é cheio do Espírito, você dá aleluia, dá glória a Deus. Amém? Nesse ano de 2024 nós recebemos um decreto, nós recebemos uma palavra poderosa, que esse é o ano das portas abertas. Amém? Deus vai dar as oportunidades através de portas, e eu quero te falar que porta aponta para sabedoria, aponta para experiências. Mas eu quero te falar que sempre que você entra numa porta, sempre que você tem uma experiência, você entra no caminho, você tem que trilhar um caminho. Isso precisa ser muito claro na sua vida nesse ano. Sabe por quê? Esse é um ano de oportunidades. Fala para o seu irmão: esse é um ano de oportunidades na sua vida, irmão. Esse é ano de sobrenatural na sua vida, irmão. Esse é ano de manifestar coisas poderosas na sua vida, na sua família, na sua empresa, nos seus filhos. Diga aleluia. Agora eu vou te falar, tudo isso vai liberar um novo nível de fé para essas conquistas. Mas entenda, as experiências que Deus vai conceder para você nesse tempo vai levar você a um caminho. Então, eu vou repetir aqui o que Jesus nos ensina em Mateus 7: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Vou te falar, essa porta que dá acesso a esse caminho fala dessa experiência que você tem. Por exemplo, quando você tem um encontro com Deus, quando tiver um encontro com Deus, lembra agora como foi seu encontro com Deus. Quando você tem uma experiência, você marca o dia, marca o momento. Quantos lembram o dia do seu encontro com Deus? Qual foi o dia do seu encontro com Deus, Felipe? 3 de março de 2007. Você é um homem de Deus, você é um homem que foi marcado por uma experiência. A minha experiência com Deus foi 1º de setembro de 2006. Sabe por quê? A minha vida jamais foi a mesma depois da minha experiência com Jesus. Você pode declarar isso? Sua vida foi a mesma depois de Jesus? Não, porque você teve essa experiência. Mas eu vou te falar, essa experiência introduz você a um caminho, introduz você a uma nova realidade. É a mesma coisa como os pastores têm falado, né? Você na sua casa tem diversos cômodos, e eu não sei qual que é o cômodo mais confortável que você mais gosta na sua casa. Tem muitas pessoas que gostam muito da sala, gostam de ficar com a sua família. Tem pessoas que gostam do seu quarto. Tem irmãos aqui que você vê pela face dele que ele gosta muito. Meteu até o pé aí que Deus falou com você, né? Aquele irmão ali, ó, o tamanho dele ali, ele come por 5, aquele ali, o Tiago. Por quê? Tem irmão que gosta da cozinha. Mas vou te falar, o que define uma mudança de ambiente é quando você atravessa a porta. Então, se você está numa sala, você vai atravessar uma porta e você vai estar na cozinha. Assim,
Tá sem bateria. Som. Aleluia. Então, sempre que você está em um cômodo, você atravessa uma porta, você vai ter uma experiência com outro tipo de ambiente. E eu quero te falar, esse ano você vai ter oportunidades, acessar algumas experiências que você jamais teve. Talvez hoje você está acostumado com o tipo de emprego que você tem. Talvez você é um CLT. Talvez Deus vai nesses dias vai abrir uma porta de oportunidade de você empreender e você ganhar 10 vezes mais do que você ganha hoje. Talvez os jovens, tá sendo preparado ali, tem irmãos que vão entrar na corte, tem irmãos que vão casar, vão passar por outro tipo de experiências. Tem pessoas aqui que vão ter filhos, diga aleluia. É outro tipo de experiência. Agora presta atenção. Cada um desses caminhos vai te levar a você ter... Som. Aleluia. Cada um desses caminhos vai levar você a ter que perseverar em coisas que vão ser pertinentes a essa experiência. Então o que eu estou querendo falar aqui? Muitas vezes você vai ter experiência com Deus, Deus vai te dar essa porta, mas você vai ter que perseverar dentro daquilo que você vai estar no ambiente. Então entenda, quando comecei a trabalhar, eu trabalho em banco, e eu lembro como se fosse hoje que já me colocaram para o atendimento em público, e eu sempre fui muito tímido. E na minha época, quando eu entrei no banco, não era essa coisa tão digital quanto é hoje. Então as pessoas iam realizar o pagamento de uma conta de água, elas ficavam 2 horas numa fila de banco. Quantos lembram dessa época? E parece que as pessoas elas levavam café da tarde, elas levavam bolo. Estou te falando sério. Aqueles biscoitos de polvilho. Aí ficava fazendo palavra cruzada, porque eles estavam na fila lá. Só que muitas vezes eles já estavam estressados e ele descontava o estresse no funcionário do banco. Eu vou te falar, eu passei por isso. Eu diversas vezes eu saí correndo, eu já tomei bengalada de aposentado, eu já tive que chamar a polícia, por cara me ameaçou de morte, já passou por um monte de coisa. Aí eu vou te falar, quem foi que abriu a porta de um emprego para mim? Fala assim, Deus. Participa comigo para não ficar sozinho não, porque eu fico mal. Foi Deus. Agora eu vou te falar o contexto. Eu estava trabalhando no banco, eu vou te falar, eu tinha ficado quase 4 anos sem um emprego. Irmãos, você não sabe a tribulação que era. Deus me abriu uma porta, mas eu comecei a ser confrontado através dessa nova experiência, porque eu tive que lidar com situações que não eram confortáveis para mim. Agora eu vou te falar, quantos aqui querem portas abertas? Mas você tem que decidir trilhar o caminho através da experiência que Deus vai querer te dar. Os irmãos aqui, você tem promessa de ter filhos, diga aleluia. Filho é uma bênção. Mas eu vou te falar, negócio também é você algumas experiências que... quantas madrugadas sem dormir. Meu Deus, toda hora é um tipo de doença, é um tipo de dificuldade e tal, e você está ali, você tem que lidar. Vou te falar, teve vezes eu ligar para o pastor Fábio e falei, pastor, eu não sei ser pai, me dá um livro, me dá alguma coisa. O pastor Fábio falou, te fala uma coisa, filho. Não adianta você comprar livro, não adianta comprar nada, sabe por quê? O Davi é seu filho, e você é pai dele, você vai ter que aprender a lidar com Davi. É essa experiência que Deus vai te dar. Agora você tem que ser suprido nele. E você vai ter que decidir, não tem como eu fugir de ser pai do Davi, vou ter que ser pai dele.
Agora eu vou te falar, muitos irmãos têm experiência com Deus, muitos irmãos têm favor de Deus, mas eles começam a reclamar daquilo que Deus está operando, e é sobrenatural, é favor de Deus. Mas eu quero te falar, você precisa ter uma identidade firmada em Deus nesses dias. Sabe por quê? Quando Deus te concede uma experiência, você tem que trilhar um caminho, porque Ele vai te aperfeiçoar, a sua fé vai ser aumentada, para que mais portas possam ser liberadas. Agora eu vou te falar, você quer acessar todas as portas que Deus tem para você? Então presta atenção. A dor do processo é algo insignificante, diante da alegria de você ter uma porta aberta. Às vezes o caminho não é gostoso, mas é necessário para você amadurecer. Muitas pessoas desistem por conta do caminho. Novas experiências, novas portas se abrem quando você trilha um caminho e permanece na porta que Deus já te abriu. Então entenda, irmãos, eu lembro quando eu comecei a liderar a célula. Eu comecei a liderar uma célula de jovens, e era uma grande bênção, e depois tive um problema com o meu líder de treinamento, e ele acabou praticamente a célula, ficou com 2 irmãos, e eu fiquei um tempo naquela tribulação. Mas eu vou te falar, Deus me deu o privilégio de liderar uma célula, mas diversas dificuldades aconteceram, e eu vou te falar, se eu tivesse desistido de liderar, nunca ia ser um obreiro. Eu vou te falar, você não tem como viver as promessas de Deus na sua vida, se você não decide caminhar o caminho dEle. Deus, Ele vai te conceder portas, mas você tem que tomar uma decisão diária de permanecer nela. Relacionamento. Eita Deus, todo mundo quer relacionar. Quando estou falando dos jovens, meu Deus do céu, é bom que a gente começa a usar algumas pessoas aqui, né? Aí eu lembro do William, quando ele se interessou pela Luana e toda aquela coisa e tal, e falou: o que você acha, Alice? Eu falei: eu não acho nada, quem tem que achar é você. Eu, quando fui entrar na corte, aí eu decidi entrar na corte com a Raíza, mas você tem que saber. Aí ele fez a pergunta certa, porque você tem que saber fazer pergunta, né? Mas como é a irmã? Aí eu falei: agora você está começando a entender. A irmã é assim, assado, ela é uma bênção. Mas uma coisa mais importante, você tem que perguntar para mim, é como é você. Aí eu vou te falar como é você. Aí eu já dei aquela escovada, né? Só para o cara acordar. E aí, o que faz? Eu falei: não sei. Eu acho que é uma experiência poderosa você entrar na corte, mas tem um caminho. Por quê? Existe uma forma de você relacionar. Sabe por quê? Ele foi, entrou na corte, depois noivou, e hoje é casado. Diga aleluia. Deus fez o sobrenatural nesse irmão e ele casou, apesar dele. O que importa é ser homem de Deus. Diga aleluia. Não importa a sua carcaça, o tamanho da sua glória, se a sua mulher é bonita. E a Luana é linda, aleluia, é a glória dele. Agora presta atenção, irmãos. No meio do processo foi tiro, porrada e bomba. É crise, é dificuldade, é problema. Eu vou te falar, não é benção entrar na corte? Todo mundo quer entrar na corte, diga aleluia. Quantos aqui querem casar? Diga aleluia. Mas vou te falar, vai ter problema. Eu estou vendo o Felipe aqui, ele está fazendo lá, instruindo, inspirando os irmãos no casamento. Por quê? Tem treta no casamento. Mas vou te falar, é uma porta que Deus abriu. Deus tem um propósito na sua vida e no seu casamento. Mas existe um caminho, existe uma forma. Eu vou te falar quantos empreendedores nós temos aqui, diga aleluia. Vou te falar, tem BO na sua empresa ou não tem? Tem funcionário abençoado ou não tem? Pois é. Vou te falar, Deus vai levar você a prosperar. Mas também existe um caminho, existe uma forma de você empreender. Tudo é questão de mentalidade. A sua mentalidade vai levar você a gerar uma identidade. Eu vou falar isso mais para frente, presta atenção. Você precisa perceber aquilo que Deus está querendo liberar para você nesses dias.
Deus está querendo liberar uma unção nova. Deus está querendo abrir experiências novas na sua vida. Você vai checar e se conectar a situações, a pessoas, a ambientes que você jamais imaginou. Sabe por quê? É algo da parte de Deus. Mas isso vai levar você a um confronto. Eu estava falando esses dias e os irmãos aqui, você viu que chegaram um monte de líder de célula aí, porque a gente fez uma imersão, né? Os irmãos chegaram aqui e tal, e eu estava falando com eles lá na imersão, que o nosso alvo em 2024 é chegar no mínimo a 300 membros. Aí eu vou te falar, vocês querem crescer ainda mais? Queremos, então prepare-se para muito mais problemas. Você está preparado para isso? Você tem disposição para isso? Que nem o Felipe estava falando aqui na oferta, aqui no momento aqui. Meu Deus, você não tem tempo para nada, tem que cuidar dos jovens. Pois é. A tamanho da experiência que Deus vai te dar, você vai ter mais problemas. Eu tinha dificuldade quando eu comecei a liderar uma célula. Hoje eu tenho muito mais dificuldade como obreiro liderar mais de 200 jovens. Agora presta atenção. Isso não tem a ver comigo, mas tem a ver com Ele. Sabe por quê? Da mesma forma que Ele libera uma experiência, Ele abre uma porta para você, Ele vai te dar tudo aquilo que é necessário para você permanecer no caminho. Basta que você incline o coração para aquilo que tem para você. Agora presta atenção. Você precisa perceber. Em Lucas capítulo 19, versículo 41, a gente vê que há uma passagem de Jesus que quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Fala assim, Jesus chorou. Não é a música dos Racionais não, mano. Se conheceres por ti mesmo ainda hoje, que é devido à paz, mas isto agora oculta aos teus olhos. Jesus chora aqui porque essas pessoas tiveram a oportunidade de serem ministradas através do Evangelho da Graça e de terem a sua vida totalmente transformada. Mas não, eles fecharam o coração, eles não inclinaram o ambiente, eles não perceberam o tempo da oportunidade. Eu vou te falar, você precisa perceber e entender que Deus está querendo liberar algo novo na sua vida. Que existem oportunidades, existem conexões. Vou te falar, há importância nesse tempo de você ter conexões, porque existem portas que você vai precisar de pessoas. Eu vou te falar, estava falando que nem o William ali, ele estava ali, casou e tal, mas ele precisava de alguém para conectar ele nesse novo ambiente. Eu comecei a instruir ele, porque eu já casei, eu já tenho experiências, já sou casado há 10 anos, eu falo, mano, faz assim, faz assado, olha isso, ora, jejua, você tem que mudar, se enxerga. Sabe por quê? Eu fui auxiliando ele no caminho. E você precisa se conectar a pessoas para a próxima porta que Deus vai te abrir. Olha para o seu irmão e pergunta, você vai se conectar com quem, irmão? Quando fala de conexão, fala de relacionamentos. Eu vou te falar, existem relacionamentos que vão te abençoar nessa experiência de porta aberta. Mas tem relacionamentos que você tem que cortar hoje. Sabe por quê? Não tem a ver com o mover de Deus na sua vida. Vou te falar, esse é o tempo de você definir os seus relacionamentos. Eu não posso ter relacionamentos com pessoas que não me levam para o propósito. Que não inclina o coração para viver aquilo que eu tenho disposição para viver. Agora, existem 5 realidades já de portas abertas na sua vida. Fala assim, 5 realidades. A primeira delas que eu quero falar. Existem portas abertas. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Essas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as suas obras, diz que tenho posto de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Fala assim, pouca força. Entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome.
Diga aleluia. Agora abre em Isaías 22. Porei sobre o ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Agora, Zacarias, não é o Zacarias dos Trapalhões não, Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça. Fala assim, o Espírito da graça. Se você estiver anotando, grife esse negócio aí. Espírito da graça. Fala assim, Espírito da graça. E súplicas. Vou te falar, o tamanho de uma porta é insignificante para você. Sabe por que eu estou falando isso? Talvez hoje você ache que você não tem a mínima condição de você ter um salário 10, 20, 30 vezes maior daquilo que você tem hoje. E ainda mais, você trabalhar menos. Faz um cálculo na sua cabeça de quanto você ganha hoje. Fecha o olho, vai. Pra você não ficar... Agora imagina o seu salário aumentar 30 vezes. Agora imagina o tanto que você trabalha por dia. Você vai trabalhar metade e ganhar 30 vezes mais. É de Deus isso? Amém. Mas aí eu quero te perguntar, qual é a sua fé para essa porta? Sabe por quê? Olha o que a palavra está falando. Olha o que a palavra está falando. Aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fechará, e que fecha ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Vou te falar, a porta, o tamanho dela é insignificante, porque quem vai abrir a porta não é você. Não tem a ver com você, não tem a ver com sua habilidade, não tem a ver com aquilo que você sabe fazer. Sabe por quê? Ninguém aqui tem a força suficiente para abrir uma porta que Deus tem para você. Mas você não precisa ficar preocupado com o tamanho da porta. Você não precisa ficar preocupado com o tamanho do milagre. Sabe por quê? Quem vai abrir essa porta é o próprio porteiro. Muitos de nós não desfrutamos de favor de Deus, de porta aberta, de sobrenatural, porque muitas vezes nós fizemos cálculos de quanto pesa a porta, do tamanho da porta, de como vai ser isso, sendo quem vai abrir a porta, ele pode abrir a porta de qualquer tamanho, ele tem a chave para qualquer tipo de porta, mas você precisa decidir caminhar diante dessa fé, porque essa é a palavra que Ele tem para nós nesses dias. Eu comecei falando, existe um decreto da parte de Deus, este é o ano das portas abertas, diga aleluia. Isso você já tinha que ficar motivado e falar, o sobrenatural vai acontecer. Muitos perdem as portas por viver em si. E eu quero te falar, muitos irmãos, eles não conseguem caminhar no Espírito da graça. Porque eu quero te falar, as chaves de Davi, isso foi liberado para a sua vida. Isso é acompanhado de uma mentalidade de filho. Agora abre parênteses aí que eu ainda estou inspirado lá da imersão de líderes. Eu vou explicar um pouco disso. Eu vou te falar, você precisa ter uma mentalidade muito bem alinhada de quem você é em Cristo. Porque quando você não tem uma identidade clara de quem você é como filho, você não consegue fluir no Espírito da graça, mas você só consegue fluir na condenação. Só começa a olhar para você mesmo. Quando você vê só o tamanho da porta, o tamanho da dificuldade, ou talvez o tamanho do milagre para acontecer isso na sua vida, você está andando por você mesmo. Você se condena a si mesmo. Sabe, essa é a diferença de Saul e Davi. Saul era alguém que não andava diante de um espírito de graça. Ele andava diante de uma condenação. Ele fez inúmeras besteiras, porque ele confiava em si mesmo. Ele confiava em habilidades. O seu exército era formado por pessoas que ele enxergava e via que tinha certa habilidade, tinha certo tipo de estatura. E vou te falar, ele
fisicamente era alguém que era muito belo, muito forte, muito alto. A palavra de Deus fala que ele em Israel, todos os homens chegavam no ombro dele, ele se sobressaía sobre os demais. Só que eu vou te falar, não importa o seu tamanho, não importa a sua habilidade, se você não tem a sua fé ativada, se você não tem o Espírito da graça, se você não tem identidade de filho, você não flui na realidade de Deus para você, e você não flui no Espírito da graça. Enquanto Saul confiava muito em si mesmo, ele não foi capaz, diante de toda a sua habilidade, a confrontar um gigante. Precisou Davi, um jovem, um adolescente, alguém que era pequeno, ele era de baixa estatura, mas interiormente ele era alguém que tinha uma identidade e carregava o Espírito da graça. Era alguém segundo o coração de Deus. E isso determinou ele vencer um gigante. Então eu quero te falar, isso não tem a ver com você, filho. Tem a ver com aquilo que você carrega dentro de você. Eu vou te falar, se você carrega o espírito de condenação, vou te falar, tudo vai ser muito dificultoso. Agora, quando você carrega o Espírito da graça, eu vou te falar, você vai ter favor de Deus. Você vai ser um especialista em matador de gigante. Vou te falar, só que esse Espírito, ele se estende sobre tudo à sua volta. Porque todo o exército de Saul, ele tremia de medo, ele não desafiava o gigante. Agora, Davi, ele começou a ser perseguido pelo próprio rei Saul. E ele foi fugir para a caverna de Adulão. E ao se deparar na caverna de Adulão, tinha 400 homens. E qual era a situação deles? Qual era a situação desses homens que estavam na caverna de Adulão? Endividado, problema, dificuldade, só tranqueira. Mas a palavra de Deus fala que Davi se fez chefes deles. E eles se tornaram os valentes de Davi. Eles se tornaram generais. Eles se tornaram especialistas em matar gigantes. Sabe por quê? Esse era o espírito que estava em Davi. Era o espírito da graça. Então eu quero te falar, você precisa ter essa identidade muito bem formada. Só que existe um caminho. Na verdade, as conexões que você tem, na verdade, o ambiente que você está. E eu quero te falar que você é crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e você é da videira. Diga aleluia. Aqui há um ambiente para os filhos da graça. Há o Espírito da graça aqui. Só que eu vou te falar, o Espírito da graça muitas vezes se manifesta para matar a condenação que há em você mesmo. E tem hora que você vai ouvir o que não é para ouvir, o que você não quer ouvir. Você vai ouvir o que você precisa. Sabe por quê? Porque você precisa se enxergar. Mas tem muitos irmãos que carregam o espírito da condenação, aí fica mal. É muito mimimi, é aquela coisa e tal. Sempre vai viver em condenação. Não consegue romper, não cresce interiormente. Então presta atenção. Você precisa entender que quando você está num caminho onde é um ambiente dos filhos de Deus, de identidade, você precisa matar o seu próprio ego. Você não pode andar baseado sobre sua vista. Você não pode carregar problemas internos. Sabe por quê? Isso vai impedir de você fluir no caminho de maturidade e você acessar outras portas. Vou te falar, uma grande tragédia é um homem que tem dificuldade na sua identidade. Ele não vai saber como governar, como liderar, como ter um casamento saudável, como criar filho. Mas vou te falar, existe muitas vezes um ambiente que você vai ouvir algumas coisas para você ser confrontado. E se você não aceitar isso, você vai carregar isso para a sua vida e vai se estender sobre a sua família. Estou dando somente um exemplo, eu vou te falar. E muitas vezes vai acontecer situações que vão errar com você. E você vai estar certo. Mas quem tem o Espírito da graça, ele permanece. Olha para o seu irmão. Olha para o seu irmão, não é para olhar para mim não. Talvez esse irmão aí, ele já errou com você. Aí eu quero te perguntar. Você carregou o espírito da condenação ou o espírito da graça? Sabe por quê? Não importa quantas vezes errem com você, importa que em você flua o espírito da graça. Diga aleluia. E quanto mais errarem com você, mais oportunidade de você fluir no espírito da graça. Diga aleluia. Agora vira para o seu irmão e fala: irmão, erra comigo. Sabe por quê?
Quem tem o espírito da condenação sempre condiciona os erros da outra pessoa, mas quem tem o espírito da graça já carrega o amor e o perdão. Talvez erre com você, mas não perca o favor. Quando você caminha com uma mentalidade correta, você carrega então o espírito da graça. Tenha quebrantamento. Muitos irmãos ficam presos a ressentimentos e perdem favor diante daquilo que é liberado sobre a sua vida. Você precisa ser quebrantado, filho. Você precisa ser alguém que percebe o ambiente. Isso você só consegue quando você flui no espírito da graça. Aí, quando você tem se resolvido, você entende que a porta que Deus te abriu, não importa o que vai acontecer, Deus vai te manter lá. Não importa se vai ter gigante, se vai ter dificuldade. Quantos irmãos a gente vê que Deus abre uma porta de emprego, aí passa um tempo e fala: meu Deus, meu patrão está me perseguindo, esse emprego é do diabo. Não, não é do diabo não. É que você é imaturo e você não sabe resolver suas crises internas. E o seu patrão, ele só se manifesta para manifestar o veneno que você já tem. Só que para matar esse veneno tem que fluir o espírito da graça. É muita desculpa, é muito problema, é muita dificuldade, sendo que Deus está aperfeiçoando você onde você está. Talvez Deus tenha para você uma grande empresa. Eu fico olhando lá o Michel lá, só nos manequins e tal, aleluia. Mas Deus não tem só os manequins não, mano. Deus quer expandir o seu negócio. Agora eu vou te falar, vai ter muita dificuldade. Agora o Espírito da graça está na vida do irmão, aleluia. Sabe por quê? Vai levar cada vez você a prosperar ainda mais. Não importa a dificuldade. Esses dias eu estava conversando com o irmão lá, e ele falou: meu Deus, eu não sei o que eu faço, porque eu tenho que pagar o funcionário, e eu tomei um tombo de 50 mil e tal. Eu falei: flui no Espírito da graça. Mas não tem o que fazer. Eu falei: tem alguma coisa para fazer? Não. Então depende de Deus, mano. Não tem o que você fazer, depende de Deus. Aí passou uma semana, eu falei: e aí? Não, estou de boa, mano, Deus fez tudo. Eu falei: tá vendo? Agora você pega, fica mal, porque passou por uma dificuldade dessa, você não tem o que fazer, não é habilidade sua, não tem o que você fazer. Aí você vai azedar no seu casamento, você vai azedar com o seu líder de célula, você vai fazer, você vai perder favor. Você viu como você pode perder favor tendo uma porta aberta de Deus para você? Por quê? Você precisa fluir como um filho. Filho é filho, filho não pode manifestar outra coisa. Olha para o seu irmão e fala: você é filho. Segunda realidade de porta aberta: existem portas que já estão abertas, mas você precisa insistir. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E chamou o Senhor, o Deus, um homem, e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Gênesis 3, versículo 9 a 11. Por que eu falei esses dois versículos? Eu vou te explicar por quê. Tem porta que Deus vai abrir e é uma grande bênção, só que você vai ter que insistir nela. Você vai ter que perseverar. Fala assim: perseverar. Eu lembro, nessa época que eu falei que eu comecei a ter crise, tem uma irmã que ela não caminha mais conosco no Tatuapé. Ela casou e está na Vila Mariana. E eu vou te falar, era uma irmã que me dava Pelé de tudo quanto é jeito. Era uma época, Felipe, que eu estava liderando célula de jovens no domingo, 8 horas da manhã. Diga aleluia. 8 horas da manhã. Eu acho que o Miro participou de algumas células dessas. Participou, né, Miro? Pois é. Miro já foi radical alegre. Diga aleluia. Ele é jovem ainda, né? Aleluia. Agora presta atenção. E essa irmã, eu lembro, deu 8h30, 8h40, a irmã não apareceu. E eu peguei o irmão lá que estava comigo lá, deixei o líder de treinamento e falei: você vai cuidando das coisas aí, que eu vou atrás dessa irmã. Por quê? Já era a terceira vez que ela me dava migué. Eu ligava, ela descarregava o celular e tal. Aí você pode falar: mas pô, era 8 horas da manhã. Eu falei: não importa, eu tenho encargo e ela tem que participar da célula. O diabo está sapateando na vida dela. O que eu fiz? Eu fui lá na casa dela. Aí eu bati palma.
Nada. Aí eu falei o nome dela, gritei, ninguém. Aí, irmão, aí eu falei, então insisti, agora vamos começar a bater mesmo. Irmãos, eu falei, desce do carro aí, você que está me acompanhando, começa a bater, começa a gritar, começa a chacoalhar o portão e essa menina vai sair. Irmãos, eu não vou falar o nome dela não, era a Gardênia. Os irmãos lembram. Essa menina abriu a porta. E ela, e aí, por que você está me acordando? Falei, manifestou já, aleluia. Irmãos, ela pegou, emburrada, cabelo todo esquisito, entrou no carro e foi para a célula. No fim da célula, ela veio falar para mim, como é que você faz isso comigo e tal? Eu falei, não importa o que eu fiz, importa que você está na célula aqui e recebeu, aleluia. Agora eu vou te falar, Deus tem grandes coisas na sua vida. Agora, se você não tiver disposição de você estar numa célula, Deus não vai agir na sua vida. Aí comecei a ministrar. Ela começou a chorar, não, que eu preciso de ajuda e tal. Estou te ajudando. Da próxima vez eu vou pegar e deixar você já amarrada. Já no sábado para você não fugir. Vou te falar, irmãos, esse era o nível de encargo que eu tinha que ter. Sabe por quê? Não, precisa dar muito trabalho e tal. Pois é, ela ia se perder. Ela permaneceu no trabalho com os radicais livres. Ela ficou grandes anos aqui conosco, bons anos aqui conosco. A Raíza, aí casei com a Raíza, tal. A Raíza começou a discipular ela e tal. E casou, está com filha lá, está lá na Vila Mariana, e glória a Deus. Agora presta atenção. Muitas vezes Deus te abre uma porta, Deus vai te dar pessoas, mas você vai ter que insistir. Às vezes, por qualquer tipo de circunstância, você já se paralisa. Que nem eu falei sobre questão de trabalho aqui, vai se levantar patrão, vai ter pessoas com inveja, vai fazer um monte de coisa, mas você tem que insistir. Vai ter hora que não é só falar não, tem hora que você vai ter que bater mesmo. Não bater na pessoa, amém? Mas no sentido de você ter um novo nível de perseverança. Vou te falar, aquilo que é de Deus para a sua vida, você não pode, de forma alguma, aceitar perder. Interessante que muitas pessoas, quando elas não perseveram, elas tentam se esconder de Deus. Deus abre a porta, Deus quer liberar experiências. Mas é que nem Adão. Adão foi e pecou. Deus fala para ele, onde você está? E Adão se esconde. Vou te falar, tem como você se esconder de Deus? Vou te falar, não importa pecado, não importa dificuldade, porque Deus está interessado no seu relacionamento com Ele. E Deus é um Deus tão poderoso que Ele insiste para que você possa perseverar na porta que Ele tem para você. Mas tem muito irmão que quer se esconder de Deus. E nessa irmã, ela queria se esconder de Deus. Eu estava lá para bater. E glória a Deus por isso. Diga aleluia. Terceira realidade. Existe porta aberta, mas tem adversário. Existe porta que Deus abre, mas haverá adversários. Quanto mais você tiver experiências, maiores serão os seus desafios. Eu comecei a liderar uma célula, eu tinha um certo tipo de desafio. Aí sabe o que acontece? Eu continuei perseverando. Deus foi me dando graça, foi tendo mais experiências. Aí Ele me abriu a porta para ser um discipulador. Diga aleluia. Aí comecei nos radicais livres, discipulando, investindo em líderes, batendo cabeça, porque às vezes o discipulador quer ser líder de célula, e aquela crise, e fui sendo discipulado, e aquela coisa, aí cresci e tal. Aí depois de uns anos, me tornei obreiro. Aí agora estou na graça, e que a dificuldade, aquela coisa, porque eu vou ser um pastor. E quando eu for um pastor, vai ter mais desafios com uma igreja. Sabe por quê? Deus, Ele tem favor, mas vai ter muitos adversários, vai ter dificuldades. E você precisa o quê? Entender que nesses adversários, eles são só coisas, pessoas para aperfeiçoar você para a sua próxima porta aberta. Os adversários não conseguem fechar as portas, mas são permitidos para aperfeiçoar a sua fé para as próximas portas na sua vida. O adversário forma a sua vida. A dificuldade forma a sua vida. Vou te falar, não tenha medo de problema. Saiba ser um resolvedor de problema.
Saiba ser um matador de gigante. Sabe por quê? Isso vai te levar para você viver a vida do rei. Vou te falar, houve a unção na vida de Davi. Houve a unção na vida de Davi. Mas teve Golias. E no momento que houve Golias, ele teve que vencer Golias. Depois dele, como rei, estabelecido como rei, tiveram inúmeras guerras. E ele teve um momento que ele precisou de uma equipe. Mas o espírito que ele carregava, o espírito de graça, se multiplicou, se estendeu para toda a sua equipe. E eles se tornaram especialistas em matar gigantes. Vou te falar, há uma unção na vida do pastor Fábio. Há uma unção na vida da pastora Eloá. E essa unção está sendo derramada sobre todos nós. E aquilo que eles têm conquistado, você vai conquistar também. Porque esse é o espírito da graça. Diga aleluia. Deixa eu avançar aqui. Oh Deus, ao tempo. Quarta realidade. Existe a porta do inferno. Existe a porta do inferno, irmãos. Isaías 45, versículo 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas do inferno. Vou te falar, tem muito crente com medo diante das circunstâncias, ou crente que é paralisado por conta do seu passado. É muitas vezes uma porta do inferno que se levanta. Sabe por quê? Deus não se importa mais com seu passado. Você tem que matar seu passado urgente. Eu vou te falar, quando entrei na corte com a Raíza e comecei a me relacionar, comecei a conhecer ela e vi que ela era santa, era pura. A Raíza casou virgem. Irmãos, eu me converti quando eu cheguei na videira, eu tinha 21 anos. E eu tinha uma vida, um histórico assim meio complicado, sabe? De ser doido mesmo. E no meio da corte, aí entramos no noivado, vamos casar? Falei, vamos. Mas como vai ser isso? Aí comecei o curso de noivos. Mano, meu curso de noivo foi tenso. Umas 2 vezes eu falei, não vou casar com essa mulher não. Mas vou te falar, irmãos, eu tive uma dificuldade tão grande em coisas do meu passado. A minha mente, as lutas, várias coisas, irmãos. Impureza sexual, coisas que eu já tinha feito. Eu falei, como eu posso casar com uma mulher santa dessa? E eu estava tão em crise, que eu tomei coragem e falei, eu preciso conversar com você. Antes de casar, eu vou conversar com você. Irmãos, eu pedi um tempo lá, alguém tem que me acompanhar aí, eu preciso conversar com a Raíza sozinho. Aí foi um irmão, acompanhou, ficou do lado assim, e eu fui conversando. Irmãos, eu comecei a chorar, comecei a falar, e um monte de coisa, um monte de tranqueirada que eu tinha feito, eu falei tudo, irmãos. Eu falei, agora ou vai ou racha. Talvez eu vou perder essa mulher de vez. Irmãos, e eu chorando, mal e tal, ela virou para mim, deu risada, gargalhando e falando, não importa o seu passado. Importa aquilo que você tem para viver diante de Deus. Irmãos, diante de Deus, a Isa foi uma boca de Deus para me curar. Por quê? Eu carregava uma condenação. E se eu não tivesse tomado a decisão de não viver baseado sobre isso, viver com esse medo, eu ia carregar isso para o casamento. Quero te falar, a palavra que eu falei aqui em Isaías 45, eu irei adiante de ti, endireitarei caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Se Deus abrir uma porta na sua vida, creia e vá em frente. Sabe por quê? Ele está à frente de todas as coisas. A porta de bronze aponta para julgamento e juízo. E a palavra está falando que ele já destruiu, ele despedaçou todas as portas de bronze na sua vida. Mas toda vez que você fica com uma mentalidade presa ao seu passado, você recebe ataques na sua mente, na sua vida, e você fica com medo. Você não consegue acessar os novos níveis de fé daquilo que Deus está querendo operar na sua vida. Quero te falar, mata seu passado hoje. Resolva seu passado hoje. Está em Cristo. Não importa seu passado. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Deus tem um sobrenatural para a sua vida. Diga aleluia.
Quero chamar os irmãos da equipe de louvor e quero falar a quinta realidade. Existe a porta que só abre se você deixar. Repete assim comigo. Existe a porta que abre só se eu deixar. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Presta atenção. Existem experiências que Deus concede a você que te levam a você ter total dependência nele. Quero te falar que todas as portas. Mas muitas vezes nós relutamos ainda em ter controle de nossas vidas, em governar as nossas vidas. Porque muitas vezes somos cheios de si mesmos. Aqui, historiadores, teólogos, eles são praticamente unânimes em confirmarem que Jesus se refere aqui não aos gentios, mas sim aos crentes. Eu sei que talvez você até usou esse versículo aqui para evangelizar, glória a Deus, mas Jesus está falando para os crentes. Eu ouso falar que Deus está falando para os filhos aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não tente definir sua vida. Abra sua porta e deixe Jesus governar. Sabe, talvez você estabeleceu seus alvos de uma maneira em que você colocou isso diante de uma habilidade sua, diante de um domínio seu, diante da forma como você pode governar e ter controle na sua vida. Vou te falar, não faça isso. Simplesmente perceba Jesus bater na sua porta hoje. Sabe por quê? Ele quer levar você a um novo nível de intimidade, a um novo nível de experiência com Ele, e Ele assumir total controle sobre a sua vida. Quando permitimos Jesus transformar a nossa vida, desfrutamos de todas as portas que Ele tem para você, para nós. Filhos que têm uma identidade amadurecem e desfrutam de muito favor. Intimidade leva a caminhos de acesso de favor. Presta atenção, que nem eu falo, o Davi, dia 25, ele vai fazer 2 anos, mas um dos maiores cuidados que eu tenho que ter com Davi hoje, como pai, é não deixar acesso à cozinha e aonde ficam as facas. Por quê? Se ele pegar uma faca, com certeza ele vai se machucar. Mas talvez você não saiba, e o Felipe também, uma das características que eu admiro do irmão, o irmão ele sabe fazer um ótimo churrasco. Dá um pedaço de bife Angus na mão do Felipe e dá uma faca para ele para ver o que ele faz. Estou falando do que eu já vivenciei. O irmão sabe operar uma faca. Quer saber? Eu aprendi também. Esses dias, meu pai estava lá querendo fazer um churrasco. Meu pai gosta de contrafilé, esses negócios. Eu falei, não pai, estou levando um bife de ancho aqui. O que é isso, filho? Deixa comigo. Fui, cortei e tal. Meu filho, que carne é essa? Eu falei, pois é pai, é um ancho uruguaio. Agora todo churrasco do meu pai, Mateus foi até lá. Falei, rapaz, seu pai faz um churrasco lá. Eu falei, eu sei, é o bife de ancho, né? É mano. Eu falei, pois é. Sabe por quê? Eu aprendi a operar a faca. O que eu estou querendo falar aqui? Muitas vezes o que Deus tem para você é uma faca que vai acessar grandes experiências para você, mas ainda Ele não pode confiar essa faca a você, porque você pode se machucar. É por isso que você precisa amadurecer. Só que para você amadurecer diante das experiências que Ele tem para você,
você precisa ser um filho maduro. E o que vai te aprovar, muitas vezes, para você amadurecer, é as dificuldades. Lembra que Jesus falou que a porta é estreita? É por quê? A porta é estreita porque existe um caminho. Aí eu vou lembrar você do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando abrimos a porta, alcançamos intimidade que nos levará a um caminho de favor. Que o Espírito da graça flua na sua vida, diante das portas que se abrirão em 2024. Sabe, irmãos, para de querer fazer as coisas baseadas em você. Para de viver uma forma baseada na condenação. Para de viver baseado sobre uma limitação humana. Sabe por quê? Você pode desfrutar de intimidade, e o Senhor Jesus desfrutar de muito favor, e você desfrutar de muitas portas. Vou te falar, Jesus quer liberar muitas experiências para a igreja do Videiro do Tatuapé. Recebemos palavras, irmãos. Eu recebi muitas palavras no Revival. Recebi palavras, sabe, durante o ano nos Radicais Livres. Que cresceremos, avançaremos, que iremos prosperar. Temos recebendo palavras assim de irmãos que vão prosperar, que vão ter filhos, que vai ter casamento. Aleluia! Mas eu vou te falar, isso tudo é fruto de uma intimidade. E essa intimidade leva você a um caminho. Ainda que você possa ter dificuldade, ainda que possa ser estreito, mas Jesus vai dar a graça de você permanecer nesse caminho. Não fica olhando dificuldade, não fica olhando problema, fica olhando a experiência que Deus está te concedendo. Sabe por quê? As portas que vão se abrir após isso não se compara àquilo que você está passando. Vai por mim. Eu, quando comecei a liderar uma célula, eu ficava em crise, eu suava frio, eu gaguejava, era dificuldade. Por 2 vezes, Felipe, eu tentei desistir. Eu virei para Felipe, Luz, falei: mano, não vou. Por 2 vezes. Mas ele me levou a permanecer. Agora presta atenção, irmãos. As dificuldades, quando eu olho hoje, eu falo: meu Deus, como eu era imaturo, como eu era natural. Eu levava 5, 10 jovens por encontro. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Hoje, irmãos, eu tenho a responsabilidade assim que... Mas é algo comum para mim. É fácil, é leve. Sabe por quê? Existe um caminho, existe uma forma. E o mesmo caminho que foi para o seu líder de célula, é um caminho para o seu pastor. É o estar diante dele. Agora eu vou te falar, qual é o caminho que você quer trilhar nesses dias diante do favor que Deus está querendo liberar? Você precisa fluir no Espírito da graça. Eu quero convidar você a ficar de pé. Diante daquilo que eu ministrei, você tem feito alvos. Deus tem despertado sonhos. E talvez existem portas para você que você acha que são totalmente difíceis. E eu vou te falar, não olhe dessa forma, mas incline seu coração para aquilo que Deus vai estar fazendo. E quando você inclinar seu coração, você caminha em relação a isso. Sabe por quê? Você vai ter favor de Deus liberado em uma nova medida. Deus vai levar muitos irmãos aqui a romperem em fé. Deus vai levar você a experiências sobrenaturais. Você vai se conectar a pessoas que você jamais imaginou. Você vai alcançar lugares que você jamais imaginou. Sabe por quê? A graça de Deus é sobre a sua vida. Eu quero que você feche seus olhos agora e você perceba Jesus ministrando no seu coração. Perceba Jesus tocando na porta do seu coração. Perceba Jesus agora ativando um modo de fé. Perceba Jesus agora removendo condenação. E comece a perceber agora o Espírito da graça se manifestando na sua vida. Em nome de Jesus, eu gostaria agora que você colocasse seu coração diante dos alvos que você colocou para esse ano.
diante dos desafios que você tem para esse ano. Eu quero te falar que Jesus é o caminho que vai te levar a essa porta. Começa a perceber Jesus ministrando no seu coração. Vamos cantar essa canção e deixe ser ministrado pelo Senhor.